automaticamente tudo que a gente carrega são crenças limitantes, crenças que um dia foi colocada em nós e a gente acha que aquilo é verdade porque a gente tá tão acostumado a pensar e falar aquilo que a gente acha que é aquilo mesmo. Mas não, é possível mudar. Então eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a gente falar palavras de carinho pra nós, sabe? A gente tem que se olhar com carinho. Tudo parte desse princípio, em você se olhar com carinho, em você se amar, sendo como você é agora. E aí o segundo passo é o quê? É você melhorar. Porque é importante pra gente se sentir bonita, é importante pra gente fazer algo que a gente se sinta melhor. Isso pode ser em qualquer âmbito, pode ser no âmbito pessoal, profissional, pode ser em qualquer saúde. E a gente tem que fazer isso e cuidar. E eu sempre gosto de falar muito sobre isso, porque nós mulheres, perceba a importância que nós temos com o mundo. A gente é responsável por gerar uma vida. Então, o filho que talvez você tenha ou que você quer ter, não sei, né, se você, depois me fala aqui pra eu te conhecer um pouquinho, você tem filhos ou não tem filhos? Quando a gente tem filhos, imagina a responsabilidade que é pra nós introduzir essa criança no mundo, né? E a gente quer que ela seja o quê? Que ela tenha autoestima, que ela seja segura, e principalmente no mundo que a gente vive agora, com tantas distrações, com tanta coisa ruim, né? Que manipulam as pessoas. Então a gente precisa ser o quê? Ser mulheres fortes, mulheres de autoestima, que sabem o que quer, que sabem tomar uma decisão, que sabem falar não quando precisa falar não, que sabe separar as emoções, porque muitas se confundem e acham que o falar não para um filho, falar não para alguém é ser ruim, é ser egoísta, e não é. Porque quando a gente tem tudo muito claro e definido dentro da nossa mente, a gente sabe a hora que a gente pode falar não, a hora que a gente pode falar sim. E a gente precisa ter esse desenvolvimento, a gente precisa ter essa força dentro de nós para que a gente consiga construir um mundo melhor. E depende de nós. Você pode fazer alguma coisa. Porque se você fizer, o vizinho fizer, o outro fizer, você ensinar o teu filho o que faz, perceba, um vai falando pro outro e a gente vai criando uma comunidade de pessoas que fazem diferença. A gente fica sempre achando que precisa alguém fazer alguma coisa, mas esse alguém é nós mesmos, é mudar nós. Por isso que hoje a linha de ensinamento, se você pegar aqui, por exemplo, pessoas falando sobre isso, é sempre o quê? Olhar para nós, entender o que a gente está sentindo, como nós estamos vivendo, e a partir disso a gente entender o outro e influenciar o outro. Às vezes você influencia alguém que está ao seu redor, as suas atitudes. Então perceba, quando você começar a mudar ali o teu jeito de se olhar, né, se cuidar mais, falar coisas positivas a seu respeito, as pessoas à sua volta, elas vão notar a sua diferença. E é aí que está o X da questão, né? Não é você falar que mudou, é você mostrar que mudou. Porque muitas vezes a gente fala muita coisa, mas a gente não muda. A gente só fala, mas a gente não muda interiormente. Então tudo começa o quê? Dentro de nós, mudando a nossa forma de pensar. Existe até os coaches, eles falam que é mudar o mindset. Mudar o mindset é o quê? A forma de pensar. A forma de pensar a nosso respeito, a forma de pensar no outro, né? Muitas vezes a gente se aborrece com o outro. Ai, porque fulano fez isso, porque fulano falou aquilo, ai, porque fulano não fez nada. Mas o porquê que o fulano não fez? Será que também ele não está passando por um processo emocional? Será que também ele não está tendo algum desafio e não está conseguindo lidar? Quando eu entendi que todo ser humano tem falhas e todo ser humano pode aprender, eu comecei a me sentir melhor, porque aí eu vi que se a pessoa sabe mais do que eu, é porque ela estudou mais do que eu. Se a pessoa me oferece algo que não é legal, é porque ela ainda não aprendeu e ela tá oferecendo aquilo que ela tem. Então essas pessoas a gente tem que ter compaixão e falar, poxa, né, e tentar de alguma forma fazer diferente para que ela perceba, e não olhar ela com ódio, com raiva, com rancor, e sim com compaixão. Que nem, por exemplo, a gente tem muitas vezes, ai, porque minha mãe judiou de mim, minha mãe falou isso, minha mãe falou aquilo, minha mãe não deixou fazer nada, minha mãe não sei o quê. Mas perceba, ela quando ela era... E aí eu fico pensando, sabe? Eu falo, poxa, minha mãe, por exemplo, teve... Acho que quando ela teve, ela tinha 30 anos. Mas as minhas irmãs, ela tinha 20 e poucos anos. Aí eu fico imaginando eu com 20 e poucos anos. Que maturidade eu tinha pra pôr um filho no mundo? O que eu tinha aprendido, né? No caso, ela, o que ela aprendeu dos pais dela pra poder ensinar pro filho? Então, o que ela fez naquela época já foi muito. E foi aquilo que ela pôde. E a forma que ela encontrou, no caso, a minha mãe era muito protetora. A forma que ela encontrou pra proteger os filhos foi protegendo, não deixando ele fazer nada. Porque ela tinha medo dele sair e ela não ter controle. Ela manteve ele ali. Então, se a gente olhar nessa perspectiva, os nossos pais fizeram muito até dentro daquilo que eles podiam. Porque eu muitas vezes achava assim, que porque era minha mãe, ela sabia mais, era mais sábia. A gente tem essa impressão, né, de achar que a pessoa é mais velha, tem mais sabedoria. Mas perceba, quando a nossa mãe
teve a gente, ela não era mais velha, ela era mais nova, ela tinha o quê? 20 e poucos anos, que antigamente, né, que nem eu tô com 42, era com 20, às vezes que nem minhas irmãs tiveram filho com 16. Esse fim de semana eu tava lá na casa da minha mãe e a minha irmã tava falando, e ela começou a contar a história dela, e eu fiquei pensando, imagine 17 anos você ter um filho. Então assim, eu fiz aquilo que eu pude, dentro daquilo que eu sabia naquele momento, mas e hoje? O que eu posso melhorar? E na maioria das vezes, a mudança está no nosso estado emocional, é a gente olhar as coisas com mais amor, é a gente agradecer o que a gente fez. O que pesa demais em nós hoje é ficar remoendo, é não se perdoar, é ficar remoendo algo que a gente fez e que não foi legal. Isso é que atrasa a nossa vida. Se a gente trabalha a gratidão, olha, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu tive, e deixa o que foi, e agora faz diferente, porque ainda é possível. É claro que tudo que a gente faz na vida tem consequências, tem coisa que você fez lá. Eu costumo sempre dizer em relação à saúde. Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente tiver um vício que vai prejudicar o seu organismo por muito tempo, aí depois de, sei lá, de 40, 50 anos, você tomou consciência que aquilo não era legal. Você vai ter os prejuízos que aquele vício causou no teu organismo. Mas é possível você se libertar emocionalmente, se sentir feliz partindo dali. E a partir dali você faz diferente e você pode até reparar. Porque inclusive tem estudos científicos que provam. Quando você muda um hábito e você começa a fazer diferente, o teu corpo ele se regenera. Então é possível, às vezes, você regenerar aquilo. Mas a partir do momento que você realmente muda aqui dentro na sua consciência, mude a forma de olhar, mude a forma de se expressar, faça... olhe com outros olhos, olhos de amor. Então eu gosto muito de falar aqui sobre a importância da gente perdoar, da gente trabalhar a gratidão e agradecer pelo que a gente teve, agradecer pela oportunidade. Eu lembro que quando eu perdi o meu marido, que ele faleceu, quando eu pensava que eu não ia ter mais ele, me dava uma dor insuportável. Eu queria assim... Eu falo que, quando eu lembro até me arrepio de tanta dor que eu sentia. Aí eu começava a buscar informação e ler pra tentar melhorar, porque eu falava, daquele jeito eu não poderia continuar. E eu encontrei um vídeo mostrando o poder da gratidão, explicando realmente o que é a gratidão. Não é só você falar obrigada, você falar da boca pra fora. É você entender o poder dela. E eu comecei a praticar isso. E aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, pense bem, eu conheci ele com 19 anos, tive 14 anos ali de vida, né? Vivi junto. E por que eu tive isso? Porque Deus permitiu, então eu agradeci, porque se eu não tivesse conhecido ele, eu não tinha vivido aqueles 14 anos incríveis. E aí eu me foquei nisso, em agradecer por eu ter tido, por eu ter conhecido e ter vivido. E eu não mais fiquei angustiada e triste por não ter. Perceba que o não ter mais é algo que a gente, você... Nossa, quer mais? Você tá sendo egoísta de querer tudo pra você. Agora, quando você trabalha a gratidão de obrigada por eu ter tido, perceba que é uma outra energia. Então, tudo aquilo que a gente perde, e a gente sempre tem as perdas. Uma das grandes perdas que a gente tem relacionada à nossa autoestima é a idade. A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com ruga, o nosso corpo vai mudando. Então, a gente tem que agradecer por a gente estar vivo, por a gente ter aqui muitas facilidades hoje em dia que antigamente não tinha para melhorar, para se cuidar. Então vamos trabalhar mais a gratidão. A gratidão ela é poderosíssima, porque quando a gente agradece, mas isso a gente tem que fazer vindo de dentro mesmo, entendendo o poder da gratidão. Ela libera hormônios, os hormônios da felicidade, e quando ela faz isso, você se sente mais feliz. Então pega, por exemplo, faz esse teste ali. Pegue uma situação que você sente não tá conseguindo lidar porque você perdeu. Começa a agradecer, mas pra você fazer, você tem que estar num momento tranquilo, reserva ali 5 minutinhos, começa a pensar em tudo que você ganhou com aquilo, tudo que você vivenciou, os momentos bons, e agradece, fale isso, eu agradeço, e começa a sentir essa gratidão. Isso você começa, a partir do momento que você faz, que você invoca aqui a tua memória, você começa a sentir. E agradece e foca nisso. Você vai perceber o seu estado de humor mudando. E aí, aquilo que te fazia mal, aquilo que te causava uma dor, vai passar a não te causar mais mal, não te causar mais dor. Então a gratidão é poderosíssima, mas desde que você faça com eficiência, desde que você realmente sinta ela. Eu gosto muito de falar sobre o sentimento. A gente tem que sentir. Se você sentiu raiva, libere a tua raiva. Se você sentiu amor, abrace o amor. Se você sentiu carinho, começa a prestar mais atenção nas emoções que você está sentindo.